Boa noite, amada igreja. Hoje o Vanderlei não está, então eu já vou dizer o que ele sempre diz. Que visão privilegiada. Nossa igreja está belíssima hoje. E eu estava aqui pensando, eu queria tanto chegar o dia em que eu não vou mais celebrar isso aqui não. Eu quero começar a me preocupar com isso. Que isso não seja só um domingo ou outro, mas todo domingo a igreja cheia desse jeito, para a gente se preocupar onde vai colocar mais gente para cultuar o Senhor. Mas vamos ao texto de hoje, que está na carta de Tiago. Alguns meses atrás, nós tivemos uma série na carta aos Efésios, em que nós olhamos passagem a passagem o que Paulo tinha a dizer sobre a vida da igreja. Agora vamos começar uma nova carta, a carta de Tiago, que vai trabalhar sobre questões extremamente práticas e difíceis da vida cotidiana, em que ele vai buscar nos mostrar em cada uma delas como que a sabedoria que vem de Deus nos permite navegar esses dias tão complicados em que nós vivemos. Então hoje, Tiago, capítulo 1, do 1 até o versículo 12. Tiago, capítulo 1, do 1 ao versículo 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos conduza na exposição da sua palavra e aplique sua palavra ao nosso coração. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque esse tempo de louvor que nós podemos prestar ao Senhor até agora já é um privilégio incomparável na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá meios, nos dá o tempo, nos dá a disposição e a força para cantar ao Senhor. Obrigado pelo sustento do Senhor na vida de cada um que pode contribuir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá os olhos para poder enxergar a Tua palavra, ouvidos para ouvir ela e um coração para receber ela com fé. Nos ajuda, Pai, no momento agora de pregação da palavra, recebemos a Tua palavra dessa forma, com fé, como palavra do Senhor, e que ela encontre morada, um solo fértil no nosso coração, para que nela o seu propósito prospere em nossa vida, e que nós sejamos frutíferos, Pai, naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o presbítero Eliel mencionou agora há pouco, eu vou falar sobre sofrimento. E é um tema um pouco estranho de se falar, porque aquilo que a gente gosta de ouvir é coisa boa, não é mesmo? Bênção, cura, libertação, triunfo, e tem espaço para isso na Bíblia. Nós vimos isso alguns domingos atrás. Porém, a Bíblia é realista. A Bíblia nos mostra o mundo como de fato ele é. A vida sabe nos mostrar a realidade da forma mais assustadora que ela pode se apresentar para qualquer ser humano. Uma realidade onde o sofrimento existe, pessoas morrem, pessoas adoecem, pessoas perdem emprego, casamentos são desfeitos, amizades são rompidas, acidentes de trânsito acontecem, doenças e dores sem fim existem nesse mundo. A Bíblia não finge que isso não acontece. A Bíblia não fecha os olhos e fala, não, pela fé está tudo resolvido. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. A Bíblia mostra que a realidade dolorida, sofrida e assustadora, às vezes, é a realidade da qual nós nos encontramos. Mas, além disso, ela nos mostra como navegar nessa realidade complicada. E é sobre isso que o Tiago, esse aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, vai nos falar nessa carta. Esse Tiago, como ele mesmo se apresenta no versículo 1, ele é um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo. Quem que é esse Tiago aqui?
tem alguns Tiagos no Novo Testamento. Eu já vou te adiantar e depois vou explicar o porquê. Esse Tiago é o Tiago, irmão de sangue de Jesus. Tiago, filho de Maria, filho de José. Tem todos os outros motivos para explicar por que seria esse, mas basicamente os outros possivelmente já estavam mortos quando essa carta foi escrita. Além disso, toda a igreja primitiva confirma quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que antes da ressurreição não cria no seu próprio irmão. Tiago, que antes da ressurreição pensava que Jesus era um louco e queria internar seu próprio irmão e impedir ele de cumprir sua missão. Esse mesmo Tiago, depois da ressurreição de Cristo, viu seu próprio irmão ressurreto diante dos olhos. Esse mesmo Tiago, que antes não cria, se tornou um crente. E esse Tiago que se tornou crente, se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém. Um dos maiores líderes do cristianismo primitivo, junto com Paulo e Pedro em nível de importância. Um homem como esse tem muito a nos dizer. E a história nos conta que esse Tiago tinha um apelido, joelho de camelo. Por que você acha que tinha esse apelido? Do tanto que ele orava. Segundo a tradição, esse era um homem de vida profundamente piedosa. Era um líder que doutrinava a igreja, mas que tinha vida pessoal e fervorosa de oração. Até o dia em que ele foi martirizado por não negar o seu irmão e seu Salvador, Jesus Cristo. Esse Tiago está aqui escrevendo uma carta na perspectiva de um servo. Servo aqui não deve ser entendido na ideia de um escravo, como Paulo faz nas suas cartas. Paulo, escravo de Cristo. Mas sim, agora um servo como um profeta do Antigo Testamento. Ele aqui se coloca na posição de um profeta que no momento em que as tribos, o povo de Deus está na dispersão e o momento de sofrimento, vai agora falar para o povo de Deus em sofrimento como lidar com os tempos de adversidade. Assim como os profetas faziam no Antigo Testamento. A dispersão aqui mencionada, as 12 tribos, muito possivelmente é uma figura de linguagem, se referindo aos cristãos que agora, por conta da perseguição à sua fé, estão perdendo casa, morada, ou a sua habitação fixa, perderam empregos, perderam todos os privilégios, perderam a sua segurança. Tiago está escrevendo para pessoas que perderam tudo. Pessoas que estão agora na dispersão, fora de casa, fora da zona de conforto, em meio a dificuldades que nós não conseguimos nem imaginar quão severas elas são. E é para um povo que sofre, assim como os cristãos do dia de hoje, cada um na sua dificuldade, que Tiago escreve uma carta extremamente prática, na qual ele tem um tema principal. E eu já te adianto, não é fé e obras. A gente costumou comprar essa ideia. Tiago fala de fé e de obras. Tiago tem algo muito maior, no qual fé e obras vão se encaixar. A sabedoria. A chave de todo o livro está no capítulo 3, quando Tiago vai fazer a comparação entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria de Deus e a sabedoria animalesca, demoníaca desse mundo. E Tiago vai nos mostrar em toda a sua carta como que, diante do problema X, eu me porto com a sabedoria de Deus. E como que, recusando a sabedoria de Deus, eu vou agir pela sabedoria mundana e eu vou colher os frutos da tolice humana. Então, Tiago fala muito de sabedoria, uma sabedoria que vem do livro de Provérbios, Eclesiastes, em que ele quer mostrar para a igreja como ser sábio na prática. Como pegar tudo aquilo que nós cremos, entendemos a nossa fé e botar no chão sujo da vida, nas dificuldades que nós nos deparamos. E é aí que nosso texto começa. Tiago está falando para uma igreja que sofre, uma igreja fora de casa. E aí ele diz o seguinte para essa igreja: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu imagino a primeira vez que essa carta foi lida na igreja. Talvez um membro ia fazer assim: pastor, você leu direito a carta? Eu acho que sim. Deixa eu ler de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu vou me alegrar porque eu vou passar por várias provações? Que tipo de evangelho é esse? O evangelho verdadeiro. Já naquela época, muitas pessoas pensavam que ser cristão te daria uma libertação fenomenal de todo o desafio, porque você se tornou espiritual, um com Deus. Tiago nos mostra que não, ser cristão é passar por dificuldade. Só que contra a nossa intuição natural, que é ter motivo de grande sofrimento, de grande tristeza, de grande murmuração, o passar por várias provações, Tiago nos fala, tenha motivo de toda alegria. Que o seu coração se alegre em passar por milhares de dificuldades na sua vida. E aí você poderia falar, Tiago, como assim? Você está maluco? Como que eu posso me alegrar com dificuldades? Pensando em pessoas daquela época, eu perdi meu emprego, eu tive que abandonar minha casa, a minha esposa me abandonou porque eu seguia Cristo,
O meu marido me abandonou porque eu agora neguei a fé romana e agora eu adoro a Jesus Cristo como Senhor e não César. Eu perdi o amor dos meus pais, porque eu professei a fé em Jesus, eles me deserdaram. Tiago, eu perdi tudo. Como que você espera que eu me alegre no sofrimento? Como que você espera que eu fique feliz em ser um cristão que está em momentos de dificuldade? E você hoje poderia perguntar coisas semelhantes, está certo, nossa vida hoje é bem mais fácil comparado com essas dificuldades da fé do que naquela época. Mas você poderia pensar, Deus, por que eu tenho essa enfermidade? Deus, por que o casamento do fulano, do cicrano e do beltrano da igreja é tão bom e o meu está com tanta dificuldade? Deus, por que os filhos do beltrano e do cicrano são uma bênção, mas o meu filho parece que não entende o evangelho, por mais que eu explique, pregue, demonstre e viva? Deus, por que o Senhor me faz passar por tanta dificuldade, passar por meses de desemprego e provações que eu não consigo nem enumerar e encontrar alegria nisso? Como que você espera que eu, como filho do Senhor, me alegre e passando por dificuldades? E aí Tiago nos dá a solução. Ele vai nos mostrar que a alegria que vem no meio da provação é uma alegria decorrente de saber o propósito dela. O versículo 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, semelhante a um remédio. Ela tem que cumprir o seu propósito para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que Tiago está falando é o seguinte, você vai sofrer. Literalmente no original, o versículo 2 diria, meus irmãos, tende motivo de toda alegria quando passardes por provações. Vocês vão sofrer. Se você já é cristão há mais de uma semana, você já sabe que ser cristão não é um mar de rosas. Se você é cristão há mais de algumas décadas, você já experimentou situações bem complicadas na sua caminhada cristã. Certamente algum desafio você já enfrentou. E aí Tiago nos fala, quando você sofrer, e você vai sofrer, se alegre, porque por meio do sofrimento, Deus vai desenvolver a perseverança no seu coração, para que através da perseverança, trabalhada na forja da provação, você se torne maduro. E às vezes a gente tem algumas orações um pouco estranhas. A gente ora assim, Senhor, me faz mais maduro. Senhor, me dá mais sabedoria. Senhor, me ajuda a lidar melhor com os problemas. Me ajuda a lidar melhor com as dificuldades. Me ajuda a enfrentar as provações que eu enfrento com fé e com ousadia e com alegria. E Deus responde, sim, eu vou fazer isso, por meio da forja do sofrimento. Só de ouvir isso aqui, a maior parte da massa evangélica brasileira ia fazer o seguinte, então eu não quero isso. Porque a maior parte dos evangélicos brasileiros que ouve, faça a campanha tal, o jejum tal, o recurso tal, o dízimo tal, a oferta tal, e tudo vai bem com você. É a campanha do óleo, a campanha do azeite, a campanha do vinagre, a campanha do pão, a campanha da vassoura, do tijolo e do que você puder imaginar. E se você fizer com fé, Deus tem a obrigação de livrar você de toda a dificuldade. É isso que o mundo hoje prega, é isso que o Brasil hoje prega no nosso bairro. É isso que os seus amigos ouvem quase todo domingo, quarta, sábado e quinta-feira. É um evangelho de vitória e triunfo sobre a dificuldade. O evangelho de Cristo, o evangelho de alegria, crescimento e maturidade no meio da dificuldade. Pense no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Filho com F maiúsculo. Nós somos todos filhos, mas Jesus é o unigênito Filho de Deus. A vida dele foi inteira marcada por sofrimento. Do nascimento até a morte. Sofrimento de ser traído por amigos. Sofrimento de ser rejeitado pelas pessoas. Sofrimento de ver pessoas que ele ama morrendo. Sofrimento de ser zombado, humilhado, violentado e lançado numa cruz da forma mais vergonhosa possível. E morrer porque nos amava. Mas Jesus sofreu as piores dores, as piores humilhações. E ele era o Filho de Deus. E aí quando você ora, Deus me faz crescer, me faz triunfar, me faz crescer na maturidade, na sabedoria. E Deus fala, eu vou fazer igual eu fiz com meu filho Jesus. Ah, não. Poxa, Deus, mas o Senhor não me ama? Se ao Filho dele, Jesus Cristo, ele fez tudo isso, imagina a gente. E olha que Jesus era perfeito. Nós precisamos crescer. Nós precisamos passar pela aprovação, porque por meio dela, Deus vai refinar a nossa fé, vai te dar um caráter mais maduro. Se você já passou por provações, você sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, algumas coisas que te afligiam muito no passado, te afligem ainda, mas você não é mais o mesmo.
Você agora olha para algumas tentações que no passado te dominavam e agora você olha elas como uma leve sugestão, que ainda tem perigo de te derrubar, mas não é mais aquele mesmo monstro do passado, porque você aprendeu. Você aprendeu a lidar com essa fraqueza. Você aprendeu a lidar com a tentação, com o diabo, com o mundo, com a carne. Você aprendeu a lidar com os gatilhos de Satanás nesse mundo. Você aprendeu a praticar a vida devocional no dia a dia, devocional com oração, louvor, jejum, leitura bíblica. Você aprendeu a fazer isso, você amadureceu. Só que você só deu valor a toda a armadura de Deus, a toda a oração, a toda essa dedicação, quando você passou pela luta. Nós vimos isso no final da carta aos Efésios. A armadura só se torna valiosa para um soldado em campo de batalha. E às vezes nós queremos fazer o seguinte: Deus me dá, mas não me faz passar pelo processo, eu só quero o resultado. E se Deus não fez isso com Jesus Cristo, Ele não vai fazer isso com você. E Ele te ama, e por te amar, Ele vai fazer você passar pela aprovação. E aí a gente poderia pensar, tá, né? Já que é isso, ok, então como que eu lido com a aprovação? E Tiago continua nos dizendo, a partir do versículo 5. Se, porém, algum de vós, ao passar pela aprovação, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Que oferta generosa! Se você passa por dificuldades, você quer vencer as dificuldades, amadurecendo, sendo cada dia mais parecido com Cristo, saiba que Deus quer que você faça isso. E Ele vai te dar tudo o que é necessário por meio da sabedoria dEle. E aqui que está o problema. Porque o restante do texto vai mostrar a nossa luta com a sabedoria de Deus. Versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, de alma dupla, uma bipolaridade espiritual, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago nos fala, você quer prevalecer sobre as provações? Quer desenvolver a perseverança, ser cada dia mais parecido com Jesus? Você precisa de uma coisa, sabedoria. Só que essa sabedoria vem de quem? De Deus. E aqui que é o grande ponto de toda a carta de Tiago. Vou repetir isso outras vezes durante a série, mas é importante que você entenda desde já. A sabedoria que nós temos oferecida nesse texto é uma sabedoria para ser aplicada em momentos de dificuldade. Não peça essa sabedoria se você não está disposto a enfrentar a provação. E essa sabedoria não é a sabedoria de escapar da provação. É a sabedoria para você atravessar a provação. E a grande dificuldade que nós temos com a sabedoria é que a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria do próprio Deus. É a sabedoria de lidar com a situação da mesma forma com a qual Jesus lidou com a situação. Tá, mas por que isso é difícil? Porque ninguém gosta de fazer as coisas do jeito do outro. A gente gosta sempre de fazer as coisas do nosso próprio jeito. E aqui que entra a luta da pessoa de ânimo dobre. Porque a pessoa de ânimo dobre, ela ora assim: Senhor, as provações estão diante de mim. Eu tenho dificuldades no casamento, na igreja, no trabalho, e eu tento ser fiel ao Senhor, e é tão difícil não murmurar, é tão difícil ser fiel, é tão difícil lutar pela minha frequência na igreja. Eu quero vencer, Senhor. E aí Deus te responde na sabedoria dele revelada na palavra. Pratique exercícios devocionais. Vive em comunhão com a igreja. Confesse seus pecados ao seu irmão. Perdoe aqueles que você tem que perdoar. Ame aqueles que você não quer amar. Desprenda-se dos seus bens para que você possa abençoar a vida de outros. Deus começa a te mostrar a sabedoria dele. E o que a gente faz? Eu sei um jeito melhor. Não falo mais com fulano. Pronto, não tenho mais problema com ele. Se eu não resolvo lidar com fulano, não tenho mais problemas com fulano. Minha vida está resolvida. É só cortar ele fora da minha vida. Eu tenho problemas na minha comunhão na igreja. É fácil. Não vou para a igreja, sigo pela internet. Ó, que maravilha. Eu tenho dificuldades no meu casamento, o que eu faço? Vou divorciar. Mais fácil, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, vamos embora. É mais fácil, não é? São essas saídas fáceis do nosso coração, onde a cilada do diabo está ali, esperando para pegar a gente quando a gente tropeça. Por quê? A sabedoria humana não nos dá maturidade. A sabedoria humana nos leva ao quê? À tolice. Nos leva ao fracasso. Nos leva a ver um momento de provação que tem o objetivo de me fazer crescer, virar um momento de tentação, no qual o propósito é me fazer cair.
Quando eu falo para Deus, solta, igual uma criança que não quer segurar na mão dos pais e andar junto. Larga minha mão, eu quero andar do meu jeito. Você vai cair. Querendo ou não, você vai cair. E é por isso que muitos cristãos oram por anos, décadas, para vencer um pecado e nunca vencem. É por isso que pessoas oram por muitos anos, por situação X específica com fulano, com cicrano, com casamento, com trabalho, com igreja, e não resolve. Não é porque Deus não quer te ouvir. Não é porque você tem que fazer uma campanha, um jejum, então Deus vai ouvir sua voz lá dos altos céus. É porque Ele está te oferecendo a sabedoria dEle e você não quer. O texto nos diz, peça com fé, com disposição de agarrar aquilo que Deus te der e praticar aquilo com toda a sua devoção. Por quê? Porque na hora que você duvida se o conselho de Deus é bom ou não, você vai ser igual a uma onda do mar. Uma hora está alta, outra hora está baixa. Uma hora está forte, outra hora está fraco. Você vai ser uma onda que o vento joga para lá e para cá. Você não é firme, você não tem constância, você não tem maturidade. Você tem momentos de acertos e erros, mas você não tem uma constância, uma crescente de maturidade cristã. Essa pessoa não pode supor que vai alcançar de Deus alguma coisa. Por quê? Porque ela fala, Deus me ajuda. E Deus fala, faça isso. E a pessoa fala, não, vai ser do meu jeito. Por isso que Deus não responde suas orações do jeito que você quer. Por isso que você não vence o pecado. É porque a nossa arrogância, a nossa tolice, pegando a linguagem de Provérbios, ela nos cega. Ela faz sempre a gente pensar que o meu caminho é melhor que o caminho de Deus. E a gente tem que lembrar das palavras de Jeremias. Os meus caminhos são muito melhores do que os seus, são muito mais altos do que o de vocês. E Deus nos oferece o caminho dele para lidar com a provação. Um caminho simples de entender na palavra, mas difícil de praticar. Por quê? Porque nós sempre queremos colocar o meu e o de Deus. Ah não, pastor, mas eu não faço isso. Na verdade, eu tento seguir o de Deus, mas de vez em quando eu dou uma adaptada. Deus, eu entendo que eu tenho que fazer isso, mas deixa eu dar o meu toque pessoal, personalizar a sua sabedoria. A gente adora fazer isso. Quantas vezes tu faz isso? E o texto nos fala, não. Você tem que pedir como um mendigo, de mãos abertas, disposto a pegar o que for colocado em suas mãos com toda a sua força. E aquilo vai ser tudo que você tem. Quando você passa por dificuldades, ore com fé. Orar com fé não é orar determinando. Eu determino que o Senhor vai me livrar desse momento. Não. Orar com fé é falar, Senhor, eu sou miserável, eu não sei o que fazer, eu não consigo vencer, eu já tentei do jeito A, B, C e D, e eu tenho feito de forma tola a minha santificação. Senhor, me ajuda a parar de ser arrogante, me ajuda a perceber onde eu tenho falhado, me ajuda a voltar ao primeiro amor, voltar ao básico da Tua palavra, feijão com arroz, leitura bíblica, devocional, vida de igreja, jejum, consagração ao Senhor. Me ajuda a voltar ao básico e confiar que esse básico é o suficiente. É isso que vai te ajudar a vencer as provações. Não escapar delas, mas vencer. Porque quando nós passamos pela aprovação com a sabedoria de Deus, nós nos tornamos o quê? Perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Você se torna parecido com Jesus, mas você só vai conseguir isso na hora que você abrir mão do seu caminho e abraçar o caminho de Deus. Por mais crente que você seja, essa sempre vai ser uma tensão no nosso coração, na qual você vai ter que dizer todo dia, não para você, e sim para Deus. Abraçar com fé tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E o texto vai terminar aplicando tudo isso que Tiago está falando para a realidade de irmãos pobres e ricos na igreja. Ele vai nos dizer o seguinte, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago não está fazendo uma crítica a ter bens. O ponto dele não é que uma pessoa rica é uma pessoa odiada por Deus e Deus ama os pobres. Não é esse ponto. Não é uma teologia da ação social aqui, ou alguma coisa política. Não é isso. O que Tiago está nos mostrando que é, no momento da diáspora, que os irmãos estão passando, no momento da dificuldade que nós enfrentamos, você não ter nada é uma bênção. Você já passou por um momento da sua vida que você ficou sem nada? Uma mão na frente e outra atrás? Pela graça de Deus, talvez muitos de vocês nunca tenham passado por tanta privação financeira. Nós somos uma igreja de classe média baixa. Talvez se eu tiver um senso muito correto aqui da nossa igreja. Talvez muitos de vocês não tenham passado dificuldades tão severas na vida.
mas eu sei de alguns de vocês que passaram. De conversar com vocês e me contarem de várias dificuldades que já passaram na vida. É nas horas de maior privação financeira, de saúde, de dificuldade, que você percebe que Deus é mais importante para você. É a bênção da pobreza. Não é porque ser pobre por si só é uma bênção. Não é porque o pobre, por ser pobre, vai para o céu. Mas é porque o pobre cristão tem uma consciência muito maior da sua necessidade e dependência do Senhor do que um rico. Tem histórias, como, me fugiu o nome dele, um missionário americano que tinha orfanatos. Eu sempre lembro o nome dele e agora me deu um branco. Depois eu passo para os irmãos no grupo da igreja. George Miller. Obrigado, Sandro. O George Miller cuidava de orfanatos nos Estados Unidos. Os orfanatos dele tinham centenas de crianças. Crianças pobres, abandonados por suas famílias, crianças órfãs de todos os tipos. Tem na biografia dele várias histórias nas quais ele acordava de madrugada para orar e conversava com o pessoal da cozinha. E aí, o que a gente vai dar de comer para as crianças no café da manhã? E o pessoal falava, Jorge, não tem nada. Acabou. Ontem os meninos estavam quase brigando pelo último pedaço de bolacha. Acabou. Não tem nada. O que ele fez? Foi para o seu quarto, ajoelhou e orou. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso aqui. Eu estou parafraseando a história. Eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Que o Senhor ama essas crianças. Por favor, sustenta a tua obra. Sustenta os teus filhos. Ele fala amém, toca a campainha do prédio. O padeiro da cidade chega e fala, Jorge, o caminhão acabou de quebrar aqui na esquina, está cheio de pão, e eu não vou conseguir fazer a entrega do outro lado da cidade. Você pode ficar? No mesmo dia. Em outros momentos, ele tinha uma viagem missionária para fazer. Entrou no barco, naquela época muito mais caro do que é hoje, muito mais difícil do que é hoje. Entra no barco, ele tinha prazo para chegar no local determinado. E o capitão fala, Jorge, não vai dar para ir, o nevoeiro está muito forte. O que ele fez? Foi para o seu quarto, se ajoelhou e orou. O nevoeiro passou na hora. O Jorge não era mais crente do que a gente. Ele não era um cristão mais elevado. Não existe castas de cristãos na igreja. Mas ele era uma pessoa pobre, mas rico em Deus. Ele conseguia, na sua dificuldade financeira, depender cada vez mais do Senhor. E perceber que se não fosse pelo Senhor, que estivesse ao lado dele, tudo teria dado errado. Não significa fazer loucuras em nome de Jesus. Não significa ser tolo e não planejar. Não é isso. Jesus fala que é importante planejar. Mas planejamento não é tudo. Dinheiro não é tudo. Quando você não tem nada, e Deus continua sendo o seu tudo, para todo sempre. E quando você não tem nada, Ele se torna cada vez mais evidente para você. Muitos de vocês provaram mais do sobrenatural de Deus em momentos de provação do que em momentos de bonança. Mas também tem outro lado. Tiago fala dos ricos. E aqui não é a ideia que o rico é alguém amaldiçoado por Deus. Mas Tiago fala que você rico, agora no momento de provação, que vai perder o seu emprego, vai perder o seu dinheiro, vai perder tudo que você tem, porque você está na diáspora, longe de casa, longe da sua fonte de renda, longe da empresa da família, longe de tudo que você tem, você vai perder dinheiro. Se glorie nisso também. Se glorie na perda de lucro. Se glorie no prejuízo. Se glorie na quebra da sua firma. Porque quando você perder tudo, você vai experimentar de uma forma ainda maior o quanto a sabedoria de Deus é suficiente para você lidar com as dificuldades que você tem na sua vida. De novo, Tiago não está elogiando a pobreza e criticando a riqueza, mas mostrando que aqueles que já são pobres têm o privilégio de desfrutar a bênção de Deus de forma incrível. Aqueles que são ricos e estão perdendo o que têm, não vejam a sua perda financeira como uma desgraça, como a mão de Satanás da minha vida. Veja isso como uma bênção de Deus, como o versículo 2 diz, como motivo de toda alegria. Porque por meio do seu prejuízo financeiro, por aquele momento de desemprego que você vai passar, talvez Deus queira te mostrar ainda mais seu rosto amoroso. Ainda mais Ele queira te refinar nesses dias, para que no futuro você se torne ainda mais útil nas mãos de Deus. Tiago nos mostra que lidar com as dificuldades, seja com grande prejuízo, com pouco prejuízo, com tudo a perder ou pouco a perder, é uma oportunidade de crescimento. Desde que nós abracemos a sabedoria de Deus e rejeitemos a nossa própria sabedoria. Que nós deixemos de lado nossos planos de como lidar e superar as dificuldades e abracemos os planos de Deus para lidar com as dificuldades. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E o texto termina com uma bênção no final. Versículo 12. Bem-aventurado, plenamente feliz de toda a bênção de Deus, é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lá em Apocalipse, capítulo 2, nós temos uma das cartas da igreja de Esmirna, em que Jesus fala: vocês são pobres, vocês passam por muitas dificuldades, e vocês vão passar por provação de 10 dias, ou seja, vai ter um período de começar e de acabar, mas vai acabar. E quando acabar, aquele que perseverar até a morte vai receber a coroa da vida. É o mesmo Jesus falando pela boca do seu irmão de sangue, Tiago aqui. Tiago está nos falando, se você entendeu tudo que eu disse até agora, que a provação é um privilégio no qual você pode crescer e se alegre nisso, que na provação você quer abraçar a sabedoria de Deus e rejeitar a sua, e se você passar pelo processo confiando e vivendo na dependência do Senhor, você receberá a bênção de Deus. Você vai viver a vida que Deus quer que você viva, e você vai desfrutar as bênçãos da fidelidade do Senhor. Muitos cristãos querem fazer o quê? A bênção sem o sofrimento. O que a Bíblia nos fala? A bênção só vem por meio do sofrimento. Por isso, meus irmãos aqui hoje, caminhando para o final dessa mensagem, eu não sei exatamente qual luta você está passando. Alguns eu até sei, as piores lutas que estão passando. Deus sabe o que você está passando. Ele não ignora a sua dor, Ele não ignora as suas lágrimas, Ele não ignora a sua ansiedade diante dos desafios que estão à frente. Ele te ama. Só que Ele quer que você dependa dEle. Eu não sei quando o resultado do seu exame sai, eu não sei quando a resposta da entrevista de emprego sai, eu não sei quando o seu dilema vai ser resolvido, mas Deus sabe. E até esse dia chegar, o que Ele quer? Que você dependa totalmente dEle. Que você se apegue às vestes dEle, igual a mulher com fluxo de sangue, com fé, sabendo que se eu ao menos tocar nas suas vestes, se ao menos depender dEle, confiar totalmente nele, eu terei meu problema tratado pelo Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe, e vai ter fim. A grande questão é, como que você vai passar por esse período? Dependendo da sabedoria do Senhor, orando, pedindo que Ele te dê isso todo dia, para que você abandone seu caminho e abrace o caminho dEle, ou do seu jeito, adaptando a vontade de Deus à sua vontade, o seu jeito cristão de ser e não o jeito de Deus de ser cristão. Pense nisso. Para você, talvez, que já esteja enfrentando há algum tempo, saiba que vai acabar. O versículo 12 nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, vai ter fim. Tem dores que parece que nunca vão acabar. Tem lutas que parece que quando está acabando, volta outra onda para nos derrubar. Vai ter fim. Vai ter fim. E se você se apegar a Cristo, e Ele está de braços abertos para te receber, você vai poder navegar essas águas difíceis do lado dEle. Igual Pedro, que no meio das suas crises de fé afundou, mas Cristo pegou ele pela mão e levantou ele de volta para cima da água. Jesus não vai te abandonar. Ele quer que você triunfe, só que Ele quer que você dependa dEle. Por isso, você já está, avalie a sua vida e confie que vai acabar um dia. Mas para você que não tem visto a aprovação como uma alegria, na verdade você murmura, xinga a Deus, reclama à torta e à direita. E olha, é fácil fazer isso. A Bíblia inteira fala de várias pessoas que fizeram isso. Eu já fiz isso, todo mundo faz isso em algum momento. Pare com isso. Aprenda a ressignificar o seu sofrimento. Seu sofrimento não é fruto da mão do diabo, seu sofrimento não é uma aleatoriedade da vida, e seu sofrimento, como veremos semana que vem, não é porque Deus é mau. O seu sofrimento é uma oportunidade do próprio Pai para, no crisol da provação, tornar você cada vez mais puro e parecido com Cristo. Por isso, aprenda a enxergar o sofrimento pelos olhos da Escritura, como um privilégio, uma oportunidade de crescer e se aprimorar na fé.